Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 152 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trata o IVA com rapidez e segurança. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Hoje trazemos mais um espaço de carreira com uma mulher da profissão contabilista, é membro dos órgãos sociais da OCPCA e uma mulher de mérito reconhecido na profissão de contabilidade. Falo-vos da doutora Dula Santos. Doutora Dula Santos, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Desde mais, quero agradecer o convite que me foi formulado para dar aqui a conhecer um bocado do meu percurso profissional e estou à disposição para as perguntas que queiram fazer. Muito bem, doutora. Nós é que agradecemos imenso. Eu estava a dizer ao Joel, só estamos a ter senhores. Até os ouvintes me estão a cobrar. Não há senhoras na contabilidade. Onde é que estão as senhoras? Então, a doutora Dula chega mesmo no momento certinho para respondermos às várias preocupações. Temos aqui a doutora Dula e vamos então começar com a primeira pergunta. Quem é a doutora Dula Santos? Onde e quando nasceu? Onde estudou? E que ano entra para a contabilidade? Cristina, eu nasci no Lubango, posso dizer que acidentalmente, porque o meu pai estava lá a trabalhar. Vim para Luanda, devia ter 2 anos, pronto, onde vivo e cresci até hoje. Nasci a 13 de junho de 1967. Eu fiz a minha escola primária, na altura tinha o nome de Escola Primária número 176. Depois fiz o 5º e 6º ano na Escola Che Guevara, o 7º e 8º na Escola Angola Quiluange, o Instituto Médio, fiz a especialidade de Finanças no Karl Marx Macarenco, depois fiz a faculdade em Gestão na Faculdade Agostinho Neto. Pronto, o meu percurso estudantil, passei por essas escolas capacitadas na altura e posso dizer que a minha formação foi feita toda em Angola e não tenho razões de queixa e acho que foi uma boa formação. E sempre no ensino público? Sempre no ensino público. Depois de ter feito a faculdade, fiz alguns estágios fora, mas tudo com base no ensino público que foi feito aqui em Angola. E qual é o percurso profissional da doutora Dula Santos? Cristina, vamos dizer que eu entro assim para a contabilidade porque tinha feito o curso de finanças e a primeira empresa para a qual eu vou trabalhar era a empresa Sonef, que era a empresa de distribuição de eletricidade em Angola. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 19 anos, porque na altura quem tivesse feito o Instituto Karl Marx Macarenco para ingressar na faculdade tinha que ter 2 anos de trabalho.
E como eu não queria parar durante muito tempo, 1 ano antes de terminar o Instituto Médio, eu comecei a trabalhar. Por isso, na altura, tinha 19 anos, tive 1 ano a trabalhar e a estudar, depois parei 1 ano só a trabalhar para poder ter os 2 anos de serviço, para depois entrar para a faculdade. E então fui para a SONEF e fui posta na área de contabilidade, uma vez que a minha especialidade no Instituto Médio era finanças. A partir daí nasce o bichinho da contabilidade. Tive 7 anos na SONEF, até terminar os meus estudos, acabar de Macarenque e terminar a faculdade, e aí nasce o bichinho da contabilidade e é onde eu estou até hoje, praticamente. O que eu sei fazer na minha vida é contabilidade. Mas a doutora trabalhava e estudava ao mesmo tempo? Sim, porque naquela altura, já para ingressar para a faculdade, tínhamos que ter 2 anos de serviço, quem tivesse feito o instituto. E então, depois, como eu quando entro para a faculdade já estava a trabalhar, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Sempre trabalhei e estudei. Eu trabalho desde os meus 19 anos. Conte-nos, por favor, as suas experiências profissionais em contabilidade, as que considero como inesquecíveis e as piores. Na altura, quando termino a faculdade, eu decido mudar de emprego. E aí vou para uma empresa privada em que a pessoa que fazia a coordenação da contabilidade era o Dr. Meirelles. E o Dr. Meirelles para mim foi um grande mestre, porque era um bom profissional, muito exigente. Isso fez com que eu tivesse boas bases e tivesse consolidado tudo aquilo que tinha aprendido na faculdade. E ele usava um termo que eu nunca mais me esqueço, que muitas vezes se eu cometesse algum erro ou alguma coisa que não tivesse sido bem feita e eu tentasse explicar, e ele dizia: Dula, quanto mais falas, mais te enterras. E isso é um termo que ficou presente muito na minha vida profissional, que às vezes é melhor aceitarmos o erro do que tentar justificar o erro. Pois é, aceita e aprende já como é que se faz do que estamos a tentar justificar. Por acaso é uma pessoa com quem eu aprendi muito e pronto, fez-me com que eu consolidasse bem as bases que eu tinha e que a partir daí começasse a dar alguns passos sozinha, porque quando eu mudo da empresa em que eu estava para a SONEF, já entro para uma empresa de construção civil como diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade, e aí já tive que assumir algumas responsabilidades. E foi muito bom para a minha carreira, esses desafios. Melhor momento e pior momento, doutora? Cristina, eu acho que o melhor momento, eu como já venho a fazer contabilidades há muitos anos, eu acho que o melhor momento para mim tem sido a evolução da informática. Porque desde que nós começamos a conseguir trabalhar com sistemas integrados, que nós conseguimos integrar o RH, conseguimos integrar a tesouraria, conseguimos integrar a faturação, isso facilita muito o nosso trabalho, diminui muito a margem de erro e perdemos muito menos tempo nas conferências. A margem de erro é muito pequena, por isso não temos que perder tanto tempo nas conferências e, para mim, a evolução da informática nesse aspecto, que eu trabalhei numa área que não havia integrações e numa área que há agora esse tipo todo de integrações, para mim é uma mais-valia muito grande. E há uma diferença muito grande também, né? Desde a época em que começou, essa evolução é notável a todos os níveis. Sim, isso não haja dúvida, mesmo em as formas de registro e de contabilização, e agora temos muitas leis, que agora um contabilista não pode ser só contabilista, tem que saber ler o Código Civil, tem que estar sempre atento às leis, o que é que entra de novo, o que é que saiu, o que é que está em vigor, o que é que não está. Os piores momentos, vou lhe dizer, Cristina, é quando nós temos prazos para entregar alguma coisa e dependemos de alguém. É das piores coisas que há, né, doutora, na profissão. A dependência é das piores coisas que há. A dependência. Nós sentimos-nos quase impotentes porque queremos avançar, queremos fazer e muitas vezes não podemos porque temos que esperar outras áreas, porque a contabilidade não trabalha sozinha. Depende das outras áreas, depende de outros serviços e quando temos aquele problema de ter que esperar que nos entreguem algum documento, algum relatório para podermos avançar com o nosso trabalho, para mim é dos piores momentos, é das piores alturas. Pois é, acaba por comprometer aqui todo um trabalho, toda uma dedicação profissional de muitos dias, de muitos meses e na reta final, de repente, não podemos concluir. Muito Sim, bem. Às vezes, por mais que estejamos organizados e tenhamos feito cronometrado todo o nosso trabalho,
pela falha de um, a gente descarrila tudo porque ou atrasa a entregar e aí já temos que correr contra o tempo e cria ali um stress desnecessário, mas não é algo que dependa de nós e por isso temos que aprender muitas vezes a viver com esses problemas e a criar ali formas de resolver, criar mais margem. Quando pedirmos um trabalho, precisamos para o dia 5 dizer que vamos precisar para o dia 1 para criar logo aquele espaço para podermos ter tempo. E, para mim, esse é dos piores momentos. Do resto, acho que é uma profissão que se leva bem. Muito bem. Fez parte do grupo de contabilistas e peritos contabilistas que frequentaram o curso de atualização. Acredita que o curso trouxe valências para si? Se sim, quais e qual a importância deste curso? Sim, Cristina, eu fiz o meu curso em 2013 e digo que trouxe muitas valências porque nós tivemos um quadro de professores muito bom, aprendemos muito, acho que é importante, nós estamos sempre a aprender, há sempre alguma coisa que nós não sabemos, há sempre alguma coisa que precisamos de consolidar e para além disso foi ali 2 meses de contato com os outros colegas, o network que nós fazemos quando fazemos essas formações, consolidar muita coisa que às vezes a gente já deu ou já aprendeu há muito tempo e diz, olha, é verdade, já nem me lembrava disso e que posso pôr em prática. Eu acho que o curso de atualização foi uma ferramenta muito boa. Para mim foi uma mais-valia o curso de atualização. Muitos membros diziam que só estavam focados para a contabilidade e quando foram ao curso de atualização foi aí que o bicho da fiscalidade despertou. Eu digo sempre aqui no curso de atualização, e não sei se a doutora vai concordar, a parte fiscal, a Administração Geral Tributária enviou um técnico para cada tipo de imposto. Era como se fosse um especialista daquele imposto e era ali as sessões de muito esclarecimento que para muitos de nós foi surpresa e no bom sentido, né? Porque estávamos habituados a receber notificações com NRs e de repente temos um técnico tributário que afinal domina tudo e está-nos a ensinar o que é correto. É verdade, chegamos à conclusão que há pessoas capazes e há coisas que nós podemos, às vezes fazemos um bicho de 7 cabeças e com aquelas formações víamos que não, que eram coisas que se resolvem facilmente. É membro do Conselho de Inscrição. Qual é o seu papel e que análise faz ao trabalho deste órgão e que conselhos deixa aos aspirantes a membro? O meu percurso na ordem vem mais de longe, não vem como membro do Conselho de Inscrição. O meu percurso na ordem vem primeiro da comissão instaladora. Eu fui convidada para pertencer à comissão instaladora, tive o prazer de conviver e aprender muito com os nossos mestres, como o Dr. Júlio Sampaio, o Dr. Gouveia Neto, o Dr. Viegas de Abreu, Luís Neves, Jorge Figueira, Rui Santos, que fazíamos parte da comissão instaladora. Nosso trabalho era pós-laboral, íamos ali para a Rua dos Coqueiros, perto do Campo dos Coqueiros, e reuníamos e muitas vezes ficávamos ali a avaliar processos. Foi uma altura muito interessante em que eu também aprendi muito com estes grandes mestres com quem tive o prazer de trabalhar. Depois é que há as eleições e aí estava no Conselho Diretivo, que era advogado de tesouraria. Também tínhamos como presidente o Dr. Júlio Sampaio, que também foi uma altura de muito trabalho e muito interessante. Depois, no segundo mandato, como eu já queria fugir um bocado ali das responsabilidades, então passei para o Conselho de Inscrição. Estou até agora. O Conselho de Inscrição também é muito interessante. Quem tem mais contacto e tem o primeiro contacto com os candidatos é o Conselho de Inscrição, porque nós é que fazemos a avaliação de todos os processos. Assim que entra um candidato que se inscreve, passa por nós é que vemos se tem todos os requisitos, se está tudo em ordem para que ele possa se candidatar. O Conselho de Inscrição trata dos estágios, tem um papel muito importante e muito fundamental na ordem. Não haja dúvida que é um conselho que tem muito trabalho. Que conselho é que eu deixo para os novos membros? Têm que percorrer todas as fases, não podemos pular etapas. É a única forma de nos tornarmos bons profissionais, é nós fazermos o nosso caminho step by step, com tudo aquilo que nos é exigido ao longo do percurso e que tenham força, que vão chegar lá, que todos nós passamos por isso, de uma maneira ou de outra, nós todos percorremos essas etapas
e aconselho a que eles sejam persistentes. Estão muitos estagiários a acompanharem o programa. Quem já está a frequentar o EAC tem agora certeza que o processo também passou pela doutora Dula. É um conselho com muitas senhoras. Só tem um senhor, não é? Só tem um senhor. 2 senhores, é um conselho basicamente. Senhoras, pois é. Caro ouvinte, futuro membro do CPCA, está a pensar em fazer a sua inscrição? Pode fazer. Estão senhoras rigorosíssimas, por isso deve ter tudo em conformidade, porque senão não passam, mas não passam mesmo. As senhoras estão rigorosas. Todos os processos são avaliados por 3 pessoas e como nós somos a maioria, eles correm o risco de ser avaliados por 3 mulheres, porque as mulheres são e têm a fama de ser muito exigentes. Desta forma não nos livramos. Não queremos facilitar o saltar etapas. Tem que passar por todas as etapas. Assim é que tem que ser. Doutora, mas temos aqui um problema e ouvimos isso dentro da ordem, fora da ordem, que há muitos quadros nacionais formados em contabilidade, auditoria, inclusive já têm mestrado, mas não são membros efetivos ao CPCA e muitos recusam-se a passar por este processo para atingir a inscrição, a fase de ter um número e começar a assinar. São os excessos das vaidades, né? Vaidades excessivas. A doutora quer dizer alguma coisa a este grupo de colegas? Nós conhecemos casos que nem vida prática têm um mestrado já de 4 anos, de 5 anos, e acham que ir fazer o estágio na ordem é reduzir-se a nada. O que eu digo para estes casos, nós reconhecemos que há pessoas que são superdotadas e que não têm necessidade de passar por essas fases. O que eles podem fazer é recorrer ao exame e submeterem-se ao exame. E depois, se passarem e tiverem capacidade, não têm necessidade de submeter a isto, mas têm sempre que submeter a um exame. Por mais formações que tenham, doutoramentos e mestrados, eles têm que se submeter a um exame para poderem ser membros da ordem. Se não quiserem passar por estas fases todas de estágio e de exame, que peçam um exame e fazem um exame, e aí, se tiverem todos os requisitos que são exigidos, tornam-se membros da ordem. Muito bem, doutora. Já esteve em conselhos fiscais de algumas empresas. Conte-nos a sua experiência. Por outro lado, está a frequentar a formação sobre os conselhos fiscais ministrados pela CPCA. Que avaliação faz e que importância tem esta formação, doutora? Cristina, estou neste momento em 2 conselhos fiscais, um é ativo, o outro não, tem estado parado. Acho que é muito interessante, mas para nós pertencermos a um conselho fiscal, nós temos que dominar o negócio dessa empresa. Nós não podemos ir para um conselho fiscal a pensar que, como já existe um contabilista, como já existe a auditoria, que nós podemos simplesmente depois assinar só em baixo. Não. Nós temos que ter reuniões frequentes com a área de contabilidade, com a auditoria, se for o caso, para saber como é que as coisas estão a correr, se tiver que haver correções para que elas sejam feitas ao longo do ano, para não esperarmos no dia em que é a apresentação de contas que vamos ver que isto ou aquilo estava errado e que temos que corrigir. Tem que ser feito um acompanhamento muito de perto quando estamos num conselho fiscal. Nós não podemos pensar que o conselho fiscal vê as coisas através de um binóculo ou no camarote. Não, tem que haver uma participação muito grande com a contabilidade e com as auditorias. Quanto às formações que a Ordem está a dar agora, não tive a oportunidade de participar nesta primeira formação, por acaso estou triste por isso, mas oportunidades não vão faltar. E eu acho que é muito interessante, Cristina, porque nós temos uma noção muito vaga do que é o Conselho Fiscal ou do que é um Conselho Fiscal, e estas formações às vezes alertam-nos para determinadas situações, determinados pontos que nós desconhecemos ou que não nos lembramos ou que não damos importância. Por isso, essas formações são sempre boas, porque trazemos sempre um refrescamento daquilo que já demos, daquilo que aprendemos. E acho que é muito interessante, e eu estou a contar na próxima formação inscrever-me, e uma vez que já faço parte de 2 conselhos, é sempre bom fazer formações, porque nós estamos sempre a aprender. Muito bem, doutora. Realmente é uma formação que está a decorrer, começou em agosto, vai até janeiro, e é unânime a forma como os formandos que estão a frequentar falam da qualidade desta formação. É uma qualidade alto nível.
todos os formadores brilham mesmo, brilham como uma estrela. E a equipa está toda motivada a acompanhar e ainda bem. E sei que a doutora sim vai poder fazer a segunda fase, porque acho que já começaram as inscrições para o segundo grupo, que deve começar no final de novembro e será de noite. Vai-se criar aqui o mesmo curso, o mesmo pacote para o período noturno, porque muita gente ficou de fora, porque este que está a decorrer é de dia, é de manhã, das 8 às 12. Das 8h30 às 12h30, mais ou menos. Doutora, o IVA completou um ano no mês passado. Afinal, que impacto teve o IVA sobre as empresas no geral, as suas empresas em particular, e que recomendações deixa ao Estado e às empresas e à ordem para ter-se em conta a implementação deste imposto? E, por outro lado, o que mudou com o surgimento do IVA? Cristina, não há dúvida que o IVA tem um grande impacto nas empresas, principalmente aquelas que têm fundos de tesouraria pequenos. Penso que a maior parte dos gestores hoje pensa 2 vezes antes de emitir uma fatura, porque o IVA é pago à cabeça. E sendo assim, quando nós emitimos uma fatura, no mês seguinte nós temos que pagar o IVA correspondente a essa fatura e muitas vezes o serviço ainda não foi realizado ou o pagamento não foi feito. Isso obriga que as empresas agora tenham que ter uma grande gestão das suas tesourarias, porque chega ao fim do mês, têm que pagar a parte correspondente ao IVA. E se não o fizerem, correm o risco de não ter o fundo de maneio para que consigam fazer o pagamento no fim do mês. Mudou muita coisa, embora se diga que não é bem assim, mas sim, os preços para o consumidor final aumentaram, na maior parte das coisas, porque eu, como consumidor fiscal, não vou conseguir recuperar nunca o IVA que eu pago sobre um artigo, porque se eu comprar uma cadeira que custava 100 kwanzas, hoje essa cadeira já me custa 114 e encareceu 14 kwanzas. Não haja dúvida que as coisas para o consumidor final encareceram. Quanto às empresas, Cristina, tem que ter um nível de organização muito grande, têm que ter sistemas de informática, têm que investir na informática, porque é tudo feito a partir de uma plataforma informática, por isso as empresas têm que se capacitar de ferramentas informáticas, têm que ter pessoal formado, pessoal capaz, têm que fazer um investimento muito grande e isso, penso eu, que está a fazer com que muitas empresas fechem e deixem de funcionar, porque é um custo muito alto, estamos num período mau, estamos em crise e com este agravamento não é fácil as empresas continuarem. Por isso, não haja dúvida que é um imposto necessário, mas eu pergunto se nós já estávamos preparados à altura de o implementar, mas quem sou eu para dizer isso? Mas que as empresas têm que fazer um esforço muito grande, têm que ser muito organizadas, porque há prazos para se entregar os mapas, há prazos para se pagar as multas, embora já existissem esses prazos para os outros impostos, mas o IVA é um imposto que tem que ser preenchido numa plataforma informática, a pessoa tem que ter os computadores, tem que ter a internet em condições, tem que se organizar para não deixar para os últimos dias, porque nos últimos dias temos sempre o nosso portal da AGT ali a bloquear e a demorar e que o mapa não entra, quer dizer, mexeu connosco. A nível dos contabilistas, o IVA é um imposto que veio aqui revolucionar um bocado o nosso trabalho. Mas pronto, desde que nós estejamos organizados, temos conseguido dar resposta àquilo que nos é pedido. É tudo uma questão de organização e de dedicação. Muito bem. E as recomendações que a doutora, nesta fase da implementação do IVA, um imposto que só existe em Angola há um ano, que recomendações quer deixar ao OCPCA? Cristina, sendo o IVA um imposto novo, e como nós temos muitos candidatos que na faculdade poderão ter dado este imposto por alto, porque não era um imposto que estava em vigor em Angola, eu penso que a OCPCA, nas formações e nos estágios que dá e que faz, devia focar-se muito neste imposto, falar sobre este imposto, para que os nossos candidatos à ordem e os futuros contabilistas levem já este imposto consolidado, a dominarem este imposto, porque não é complicado, é um imposto novo que às vezes parece ser complicado, mas não é. Desde que nós percebamos a sua essência, é um imposto que se consegue trabalhar facilmente, mas que as formações tenham em conta este imposto e que faça ênfase, que
se dedica ali um bocado para que os nossos estagiários passem a dominar essa ferramenta. Muito bem. Agora a gente tem recomendações para a Administração Geral Tributária. Sim, eu acho que a Administração Geral Tributária ainda tem que ter ali tem que estar numa fase de formação e de esclarecer as pessoas, numa fase de explicar, ainda não numa fase de punir, porque tem que ter em conta que é um imposto novo e que as pessoas estão neste momento a familiarizar-se com o imposto. Mas parece que eles têm sido abertos nesse aspecto, e com as pessoas que eu tenho contactado na GT, às vezes têm sido muito simpáticos e pessoas que percebem daquilo que estão a explicar, e mesmo na área de informática as pessoas tentam sempre ajudar e saber porque que está a dar um erro e porque que o mapa não consegue ser submetido. Pronto, é uma fase que temos que viver, que é a fase da implementação. Muito bem. Doutora Dula, caro ouvinte, só agora sintonizou a 95.5, levando a antena comercial à LAC. Tem em estúdio a doutora Dula, é membro dos órgãos sociais da OCPCA, é uma das senhoras no Conselho Técnico de Inscrição. Uma conversa simpática, tranquila. É um momento de intervalo. Voltamos já para continuar esta conversa. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trata o IVA com rapidez e segurança. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Dia 27, no período das 17h30, 21h30, obrigações declarativas e os regimes do IVA vão estar novamente em formação. Já se fez esse pacote de dia, agora vai-se fazer à noite, para ver se aquele grupo que não conseguiu fazer na hora normal de expediente possa então frequentar o nosso apelo. Arranjem disponibilidade. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Caro ouvinte, é a edição 152 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio a doutora Dula Santos, ela que é membro do Conselho de Inscrição da OCPCA. Todos os estagiários passam por ela, todos. É um conselho que tem muitas senhoras, então os que estão a sonhar em fazer a inscrição, que ainda estão indecisos, podem já fazer, porque o processo vai chegar às mãos da doutora Dula, e a doutora Dula já explicou como é que é tratado esses processos todos em sede deste conselho, que é o conselho mais importante que a OCPCA tem. Doutora, o país está na fase da adoção das normas internacionais. Qual a vantagem de adoção destas normas? O Banco Nacional de Angola está a dar mais tempo para o registro das imparidades dos bancos em linha com as normas, e a Sonangol adiou a adoção das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro. Afinal, o que é que nos falta? Cristina, eu acho que nos falta é termos pessoal que esteja preparado, e mesmo as próprias organizações, para que façam a implementação das normas internacionais, porque a Angola é novo e, como é lógico, nós precisamos de pessoal à altura para que se possa fazer a implementação, e mais vale fazer um compasso de espera, às vezes, para que as coisas sejam bem feitas, do que estarmos a implementar e depois as coisas correrem mal, porque tem que se mexer em ferramentas informáticas e tudo isso tem que ser feito com cabeça, tronco e membros. Não podemos achar que é para implementar e vamos implementar. Não, é necessário que haja condições para que as normas sejam implementadas. Doutora, volta e meia vamos falando dos contabilistas, dos profissionais na nossa profissão. Os mais velhos não digo, mas a
nova geração. Eu não sei se a doutora já ouviu, mas nós já ouvimos várias vezes, que muitos pensam que ser contabilista é bom porque o contabilista tem muito dinheiro. E outros pensam que ser contabilista é ser rico. Então, eu quero fazer uma pergunta, doutora. Que conselhos deixa a nova geração, sobretudo aqueles que andam confusos com essas teorias meio estranhas? Nossa profissão de contabilista ainda é uma profissão mal paga, porque a maior parte das empresas ainda não vê o contabilista como uma pessoa importante ali na empresa. O contabilista desempenha um papel muito importante porque se não tivermos a ver a contabilidade só como soma, diminui e dá um resultado para pagar impostos, o contabilista tem um papel muito mais importante, mesmo na tomada de decisões, na antecipação de problemas, em questões fiscais. E este nosso papel ainda não é visto assim. E enquanto não se conseguir dar a importância que tem, nós não vamos conseguir ser valorizados, nós não vamos conseguir ser pagos pelaquilo que a gente fala. Porque a maior parte dos empresários só se lembram e vão a correr à procura do contabilista quando surgem as notificações e veem os valores que têm que pagar daquelas notificações. Só que eles esquecem-se que para que isso não aconteça, eles têm que investir no contabilista, têm que pagar um bom contabilista para não chegarem a essa fase. Porque se eles investirem num contabilista, eles terão os seus impostos pagos a horas, terão todas as suas declarações fiscais bem feitas e não correm tanto o risco disto vir a acontecer. Não vamos dizer que se tiverem um bom contabilista não têm notificações. Não tem, porque a AGT tem sempre que resolver aquilo que foi feito e depois pedir a explicação às empresas. Mas esse risco diminui porque as coisas começam a ser feitas logo desde o início. E mesmo numa questão de gestão, o contabilista pode chamar a atenção para os donos das empresas ou os sócios em algumas coisas que podem ser corrigidas para que aumentem os seus resultados, para que aumentem os seus lucros. É preciso os empresários e os donos das empresas deem valor ao contabilista, deixem de ver o contabilista como uma pessoa que está ali só para somar, diminuir e depois no fim do ano ou do mês ainda querem que dê o resultado que eles acham que tem que dar. Que não é? Acham que o contabilista é uma espécie assim de pau mandado para fazer as vontades todas. Não, nós não fabricamos os resultados, nós deixamos os resultados daquilo que a empresa fez ao longo do ano. E é preciso começar a saber o contabilista de outra maneira para que tenhamos que ser pagos pelaquilo que a gente vale. Muito bem. E que conselho a doutora quer deixar à nova geração de contabilistas? O conselho que eu deixo à nova geração, é que nunca deixem de fazer formações, que estejam sempre a fazer formações de atualização, que estejam sempre a ler sobre o que há de novo, que tenham sempre muito presente a legislação fiscal, que isso é quase uma bíblia para nós agora, temos que ter sempre presente, temos que andar com elas, temos que estar atentos às novas leis, às que entram, às que deixam de estar em vigor, porque isso agora tem um impacto muito grande na nossa profissão, e que tenham sempre presente o código de ética. O nosso código de ética é muito importante, que de vez em quando a gente vá ali ler para relembrar o que é que temos que ser, o que é que devemos fazer, que não sejamos mercenários na nossa profissão, que muitas vezes fazem-nos ofertas aliciantes, mas que nós temos que ter, por exemplo, nós quando ingressamos para a ordem, nós assinamos ali um compromisso, e se nós queremos que a nossa ordem tenha valor e seja valorizada, somos nós que temos que dar esse valor, somos nós que temos que fazer a nossa profissão ser reconhecida. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma integridade muito grande, temos que ter uma ética profissional que nós nunca devemos deixar com que nos corrompam ou que nos façam ofertas, que temos que levar a nossa profissão a sério. Muito bem, doutora Dula. Que pessoas considera que foram pilares desta organização OCPCA? Pois também já falou aqui da valorização dos contabilistas, que ainda não são devidamente valorizados, mas assim em primeira linha, e já que fez parte da comissão instaladora da OCPCA, que pessoas considera que foram os pilares da OCPCA? Os pilares, as pessoas que lutaram muito para que a nossa ordem hoje existisse, um deles é o Dr. Meirelles, que infelizmente já não faz parte de nós. Mas temos o Dr. Júlio Sampaio, que foi o nosso primeiro bastonário,
o doutor Gouveia Neto, que também foi uma pessoa que se debateu muito para que hoje a ordem exista, o doutor Jorge Figueira, o Rui Santos, o nosso bastonário atual, o Hermes. Pronto, graças a eles nós hoje conseguimos ter a nossa ordem. Hoje a ordem existe e foi um processo que durou muitos anos. Eu ainda era miúda, ainda me estavam a nascer os primeiros dentes dentro da contabilidade e eu já ouvia falar que se estava a tentar instalar a ordem dos contabilistas. Penso que isso deve ter demorado mais de 20 anos. E hoje nós temos essa ordem e por isso temos, nós que somos mais miúdas, eu já nem tanto, mas esta nova geração que vem, temos que saber valorizar todo o trabalho que veio de trás destes, os mais velhos todos fizeram e saber, temos ali que defender a nossa ordem. Doutora, acha que os empresários usam a contabilidade mais para fins fiscais ou como ferramenta de gestão? O que precisa ser feito para que se perceba o real valor e impacto desta profissão para os negócios e até mesmo para a organização das contas públicas? Cristina, para ser direta, eu acho que os empresários ainda usam a contabilidade para fins fiscais. Ainda não veem a contabilidade como uma ferramenta de gestão, que é um erro, porque a contabilidade é uma ferramenta de gestão. A contabilidade, se for feita ao dia, se os números forem controlados ao dia, a contabilidade é muito importante. Não é só para chegar ao fim do mês ou ao fim do ano e pagar impostos, não. É para ver se aquela área de negócio está a correr bem, se é para continuar, se é para descontinuar, o que é que deve ser implementado. Mas enquanto os empresários não conseguirem ver este lado da contabilidade, mas isso é um trabalho que nós é que temos que fazer. Nós é que temos que mostrar nas empresas em que nós trabalhamos o que é que a contabilidade poderá trazer de valor acrescentado para aquele negócio, o que é que a contabilidade pode dizer, podemos melhorar nisto, podemos melhorar naquilo. E esse trabalho é nosso. Não podem, dificilmente os empresários vão achar que a contabilidade serve para a gestão. Não vão achar porque já são eles que vêm de trás. E agora nós é que temos que mostrar que não, é diferente, nós podemos fazer isso, nós podemos dar isso. E esse é um trabalho que nós é que temos que fazer. Hoje, quarta-feira, dia da emissão do Contas na Hora, está alguém a sair de um ponto qualquer da cidade de Luanda a se dirigir ao guichê único para constituir uma empresa. Este que acordou, sonhou em constituir uma empresa hoje, está-se a dirigir ao guichê único para tratar todo este processo em sede da Constituição. O que é que a doutora quer dizer a este novo empresário que está a nascer hoje? Que este novo empresário que tenha consciência de que assim que ele nascer, ele vai ter que ter, como às vezes costumamos dizer que tem que ter o padrinho, ele vai ter logo que ter um contabilista. A contabilidade tem que crescer com a empresa, a contabilidade tem que ser logo no início em que cria uma empresa. Nós não podemos pensar que temos a empresa, começamos a fazer o negócio, começamos a vender e a fazer o que tiver que ser e depois é que vamos buscar o contabilista. Não, tem que começar a dar os primeiros passos juntos para que haja uma organização, para que o próprio contabilista possa apoiar este empresário no seu novo negócio. Pois é, doutora, acho que nós aqui temos um problema, porque há quem pensa que o início da atividade começa quando começa a vender, né? Quando começa a emitir fatura para os clientes. Esquecem-se que existem aqui obrigações que estão em primeira linha, mesmo que não se comece a vender. Mas sabemos também que na entrada do guichê único para a constituição de uma empresa existe uma relação de documentos que são de caráter obrigatório a apresentar. Por que não incluam nesta relação documental a certificação do membro CPCA? Era ótimo, não era, doutora? O que nunca pensou nisso, nesta hipótese? Sim, porque quem vai constituir uma empresa tem que ter um contabilista. Agora muito mais, né? Porque tem um monte de impostos a pagar. Sim, é uma questão que podia fazer parte da listagem de documentos que se deve ter ou de ferramentas que se tem que ter para constituir uma empresa. Porque agora, para podermos fechar as contas e entregar as contas, têm que ser obrigatoriamente assinadas por um contabilista. Esteja inscrito na ordem. A partir de uma pessoa que constitui uma empresa, ele no ano a seguir vai ter que fechar contas. E para fechar essas contas vai ter que ter um contabilista. Por isso uma coisa implica a outra, e acho que sim. Eu apelo para o Ministério da Justiça começarem a pensar nisso, porque toda a gente que está a entrar neste momento no guichê único para constituir uma empresa, ninguém lhe está a dizer que quando emitirem o NIF, a atividade começou. E não há nada naquele guichê único que diga isso. Não há.
E se a atividade começou, vai logo precisar de um membro do CPCA para fazer este acompanhamento. É que não há nada naquele guichê único que nos dê essa indicação. Daqui a 2 meses, acho que no início de 2021, vou lá, porque se calhar estão a ouvir o programa e vão mudar alguma coisa, né? Há muitas vezes as pessoas perguntam: eu tenho uma empresa, eu constituí uma empresa, mas está parada, não fiz nada, eu tenho que fechar contas. Eu digo sim, desde que tu estejas inscrita no guichê único e tenhas o número do contribuinte, a partir desse momento tens que fechar conta. Mas eu não vendi, não fiz nada, está parado. Mas está lá registrado que tu existes como empresa. E se existe como empresa, tu ao fim do ano tens que fazer as tuas declarações fiscais, não tens como. Ainda que em branco, mas devo apresentar, e elas estão preparadas por um contabilista e é assinada e apresenta na mesma. Então, aqui já estamos a dizer indiretamente, doutora, não vale a pena sonhar em constituir a empresa quando o negócio só vai começar a vender de facto em 2022. Não vale a pena. Não vale a pena. É melhor pensar bem, porque a partir do momento que sai o NIF, já precisa de um contabilista para fazer este acompanhamento, ainda que for no último mês do ano, em dezembro. A data do NIF é dezembro de 2020. Em 2021, entre janeiro e maio, o contabilista tem que submeter a informação desta entidade agora constituída, porque tem sócios, tem que dizer quem são os sócios, tem custo com os emolumentos, pagam emolumentos para constituir esta empresa, a realização do capital social, e agora até já não é obrigatório realizar imediatamente, pode-se realizar mais tarde. Isto o contabilista tem que fazer o acompanhamento. Então não é só irmos constituir porque é moda, porque a minha amiga tem um salão de cabeleireiro, eu também vou fazer um salão de cabeleireiro. Tocaste aí num ponto muito importante, que é bom que as pessoas tenham consciência, que assim que decidam constituir uma empresa, que precisam de um contabilista. Porque a partir do momento que essa empresa existe, essa empresa tem que prestar contas e que tem que ser assinadas por um contabilista. Exatamente. Então mesmo já para começar a cortar e para final é isso, e para ninguém diz isso. E eu estava aqui a dizer, em 2021 vou desfilar pelo guichê único central para ver se já tem lá alguma cabo, algures a dar o alerta, atenção, precisa de ter um contabilista. Tem o NIF, saiu o NIF, contrato vai logo ter com um contabilista. E as pessoas às vezes pensam que e contratar um contabilista, bicho de sete cabeça, vão cobrar muito caro. Se a empresa até não está mesmo a vender, nem pessoal tem, claro que o que vai pagar é proporcional ao momento atual desta entidade. É proporcional. Pago proporcional aos movimentos que tem. Mas, Cristina, aí temos que chamar a atenção para uma coisa. Precisa de um contabilista inscrito na ordem. Na ordem, exatamente. Na ordem. Não vale a pena irem à busca do Antônio João, que diz que eu estou formada em contabilidade, depois, afinal, não é membro efetivo da CPCA, está aí só porque quer ganhar dinheiro e é tratar da informação como não deve ser. E eu acho que cada vez mais aqui, e aqui também deixo um alerta, as empresas deviam deixar de ir atrás dos contabilistas só para assinar. E nós, membros do CPCA, não podemos estar só a assinar contas. Não acompanhamos, corremos o risco só de assinar, só queremos assinar porque alguém pediu. Nós fizemos o acompanhamento dessas contas, não fizemos. É que se começarem a cortar isso, até vão ganhar clientes e vão ganhar emprego. Porque essas entidades ficam obrigadas a irem contratar de facto um contabilista para fazer este acompanhamento e culminar com a assinatura. Agora, há contas, doutora, e esse é dos piores escândalos que há, contas a serem feitas fora de Angola. E vêm para Angola só para serem assinadas. Só para serem assinadas. E há quem está-se a prestar a isso. E a doutora tocou aqui num ponto interessante, que é para irem ler os nossos códigos de conduta. Vão ler os códigos de ética que nós temos, têm mesmo que ir lá consultar. Isto é uma coisa que amanhã vai dar um problema que nem queremos imaginar. O Conselho Técnico de Disciplina que se prepara. Sim, mas porque muitas vezes, quando nós recebemos as notificações, eles pedem para falar com o contabilista. E o contabilista tem que saber o que é que está ali, o que é que está escrito, porque se ele assinou, ele tem que saber o que é que foi feito. E por isso, quem assina as contas de cruz, como se costuma dizer, corre o risco de um dia ter que responder perante a GT por não saber o que é que assinou.
Pois, não sabem o que assinou, ou arriscou-se e assinou. A regra é, não aceitem assinar e obriguem as pessoas a serem nossos clientes, não é? A nos contratarem para sermos funcionários, se formos particular, ou então contratarem os nossos serviços. Aqui joga-se mais ou menos com aqueles casos, os escritórios todos de contabilidade, na fase do fecho, entre janeiro e maio, têm sempre um novo cliente. É impressionante. Desde que estou na profissão que isso acontece. Todos os anos surge um novato que está aflito aí para fechar e para fechar. E uma das coisas que muitos gabinetes fazem é, nós vamos fechar, mas com uma condição, tem que continuar a ser nosso cliente, para ser nosso cliente corrente, porque isto que o senhor está a trazer agora, olha, se tivesse feito com antecedência, teria as contas desta maneira e nesta condição tem erro A, tem erro B, IRTs mal calculado, descontos mal feitos, um mês pagou, outro mês não pagou, e ninguém esteve a fazer o acompanhamento de forma personalizada, que é para seguir corrigindo estes erros. Resultado, tem aqui umas contas muito estranhas e afinal, e tem que estar a fazer regularizações e mais regularizações. Agora, a condição é, fechamos sim, mas o ano corrente deve continuar a ser nosso cliente. E assim, olha, as empresas vão ficando na linha, vão entrando. E também levam um senhor susto, não é? Com esta informação toda. E depois já estão aí a continuar. Acho que 90% dos membros da CPCA conseguem novos clientes desta maneira. Então, quem é chamado só para assinar, a condição tem que ser esta. Eu, no outro dia, ouvi alguém que dizia, a pessoa era minha amiga, tive mesmo que aceitar. O quê? E então uma pessoa amiga nem é amiga, porque um amigo não entala o outro amigo. E não põe o outro amigo em risco, sim. Sim, isso é todo um trabalho de casa que nós, contabilistas, temos que fazer, passar essa ideia e convencer os empresários. Isso é um trabalho de casa que nós temos que fazer e que leva o seu tempo, mas que tem que ser feito. Tem que ser feito, exatamente. E o contabilista não pode ser um pau-mandado. O contabilista tem que estar ali a fazer o acompanhamento e dizer tudo tal como elas estão. Não pode estar a esconder. Mas numa reunião falar já que existe o IVA e que o senhor vai pagar de IVA 14%, ele vai fugir. Não vai... Mas tem que saber... Tem que saber. E que empresário é este que não quer ouvir as verdades que regem a relação desta atividade? É estranho, muito estranho, não é possível. Sim. Devemos ser nós mesmos a dar uma lista ao empresário, quais são todos os impostos que estão inerentes, todas aquelas responsabilidades, ficar tudo por escrito. Porque depois, aquilo que às vezes é dito só nas reuniões, depois as coisas não ficam apontadas e nós, os contabilistas, temos que ter as nossas ferramentas para nos defendermos. Não, eu em determinado momento mandei este documento que está isto. Você não cumpriu, não foi por falta de alerta por parte do contabilista. Nós próprios temos que arranjar ferramentas para nos defendermos e para provarmos aos empresários aquilo que é necessário fazer. Pois é, temos aqui várias salvaguardas, e-mails enviados, anotações todas, tudo direitinho, que é para estarmos aqui a salvaguardar toda uma situação. Mas agora eu vou pedir à doutora, e já estamos mesmo a terminar a edição 152, eu vou pedir à doutora para deixar aqui um alerta. Existem muitas empresas que não deixam os membros do CPCA irem às formações da OCPCA. Aquelas formações que coincidem com o horário laboral e não querem deixar e ficam sem fazer as formações, não querem investir na formação do pessoal administrativo e hoje cada vez mais ou as empresas fazem este investimento, e a doutora falou muito bem no princípio, ou então vão desistir, a empresa vai fechar. Não é possível atualmente termos uma empresa a funcionar e os gestores não estão preocupados que os trabalhadores façam formações de atualização de matérias muito importantes que regem esta relação da empresa no mercado. Isto é muito importante que os gestores têm que ver que quando os seus funcionários vão fazer formações é sempre uma mais-valia que eles vão levar para a empresa e que o empresário vai beneficiar com isso. Essas horas que o empresário tem que dispensar o seu funcionário para ir fazer uma formação, ele vai ganhar e há formas depois do funcionário compensar essas horas que teve na formação.
O que é importante é que o empresário veja isso como uma mais-valia para a empresa e não como está a perder ali o funcionário por 2 ou 3 horas, porque ele vai ganhar muito mais com estas 2 ou 3 horas que vai perder numa semana ou no mês que seja. Ele depois ao longo do ano vai ter compensações muito maiores do que se o funcionário não fizer essas formações. Exatamente. E aproveito de dizer aqui que dia 27, no período das 17h30, 21h30, obrigações declarativas e os regimes do IVA vão estar novamente em formação. Já se fez esse pacote de dia, agora vai-se fazer à noite para ver se aquele grupo que não conseguiu fazer na hora normal de expediente possa então frequentar. As obrigações declarativas estão a causar muitas complicações nas empresas todas, estão a preencher erradamente as obrigações declarativas e até temos dúvidas que sejam mesmo membros do CPCA, os mais de 3.000 membros que passaram nas formações, a cometerem erros do género, mas também é bem verdade que temos membros que nunca foram à formação do IVA da OCPCA. Ignoraram pura e simplesmente e estão a cometer erros. Então, o nosso apelo, arranjem disponibilidade. Uma formação tão barata, doutora, menos de 10.000 kwanzas. 4 horas de formação, menos de 10.000 kwanzas e não querem fazer. Resultado, estão a cometer erros e mais erros em sede das declarações do IVA, que é inadmissível. Doutora, o nosso muito obrigada por esta conversa simpática. Os ouvintes até não estão a perceber. O programa hoje ficou tão animado, tão interessante. 2 senhoras aqui em conversa tranquila, uma conversa bem boa, né, doutora? Foi muito agradável, Cristina, muito obrigada por este convite e foi mais fácil do que eu pensava. É muito fácil, não tem ciência nenhuma, ficamos aqui na conversa, como se fôssemos 2 comadres a conversar e dando contas na hora interessante sobre o espaço de carreira com a doutora Dula aqui, o desfile profissional da doutora Dula, e eu não deixo de reforçar aqui, a doutora Dula faz parte do grupo de senhoras que manda no Conselho de Inscrição da OCPCA, o conselho mais importante da Ordem dos Contabilistas e dos peritos contabilistas de Angola. Doutora Dula, nosso muito obrigada por essa conversa simpática, tranquila, e vamos contar consigo numa próxima oportunidade. E a doutora já nos prometeu que vai fazer também um curso do Conselho Fiscal, as instituições estão abertas. Isso é ponto assente. Muito bem, doutora, muito bem. O nosso muito obrigada. Contas na Hora, o seu programa de rádio, aqui, na Hora. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180.000 kwanzas. Com o software Primavera, trata o IVA com rapidez e segurança. Guayolo
Okikoya, Yolobita. Imwa Yolobosa, Okikoya, Yolobita. Yene Yolobosa. Shida Shalanaye. Yene Yolobosa. Shida Shalanaye. Yeneya bingi kuya kukimbanda. Yeneya bingi kuya kukimbanda. Kukimbanda kya putu Ukimbundo kasange milongo. Ukimbanda kya putu Ukimbundo kasange milongo. Shenda jala na ywe. Shenda jala na ywe. Caro ouvinte, já sabe, doravante, à hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JPSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.